Quando nos começamos a querer informar sobre o mundo dos investimentos, é frequente depararmos com um instrumento financeiro em particular, os ETFs. Tornaram-se populares sobretudo pelo grau de passividade que permitem a quem investe, pela diversificação sem grande esforço, pela facilidade ao seu acesso, mas afinal de contas, em que é que consistem, quais são as vantagens de neles investirmos e como é que o podemos fazer? Se é a vossa primeira vez por aqui, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Zoio, sou consultor imobiliário e criador de conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais. Lembrem-se que nada neste vídeo deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro e este conteúdo produzido em conjunto com a Trading 212 é puramente informativo. Devemos sempre fazer a nossa própria pesquisa antes de utilizar qualquer serviço ou investir em qualquer ativo. Um ETF é um Exchange Traded Fund, em português, fundo cotado em bolsa, e consiste nada mais nada menos que num fundo de investimento cujas participações podem ser adquiridas em bolsa como se de uma ação se tratasse. Tal como qualquer fundo, é um instrumento financeiro que pode deter vários ativos no seu portfólio, ações, obrigações, imobiliário, metais preciosos. Simplificando, comprar um título de um ETF é o equivalente a aplicar o nosso capital em vários ativos de uma só vez, sem termos de ser nós a agrupar os diferentes investimentos. Quem faz esta escolha e a própria gestão da sua composição é a entidade gestora do ETF, que pode optar por o fazer ativamente ou passivamente. A segunda é a modalidade mais popular quando se aborda esta temática e acontece quando se decide que o ETF vai replicar a constituição de um índice de mercado. Chama-se um índice ao agregar de resultados das empresas de um determinado setor, geografia ou por aí fora, com o intuito de servir como um indicador de referência nesse meio. Por exemplo, um muito falado é o S&P 500, que monitoriza a performance de 500 das maiores empresas norte-americanas. Então, em vez de olharmos para 500 corporações a um nível individual para auscultar a saúde da economia americana, temos uma amostra bastante representativa no desempenho do S&P. Cada vez mais começam a existir índices por setores, agrupando instituições que atuam na mesma área de negócio, como é o caso de carros elétricos, inteligência artificial e por aí em diante. Índices temáticos, incluindo empresas com base no seu impacto ambiental, por exemplo. Há várias vantagens de investirmos em ETFs. São transparentes, porque sendo possível ter acesso diário à composição e cotação do ativo na bolsa, podemos saber exatamente para onde está a ir o nosso dinheiro. São de fácil acesso e elevada liquidez, dado que são negociadas no mercado bolsista e, portanto, podemos vender ou comprar títulos rapidamente através de uma corretora como a Trading 212. Permitem diversificar e reduzir significativamente o risco do nosso portfólio através da exposição a várias indústrias e setores. São eficientes a nível de custos, uma vez que vamos estar a diversificar os nossos investimentos a um preço bastante inferior àquele que pagaríamos caso comprássemos cada um dos seus constituintes individualmente, e permitem-nos perder menos tempo a escolher onde investir. Passando à prática, como é que o fazemos? O primeiro passo é criar conta numa corretora onde podemos transacionar estes fundos, idealmente sem pagar comissões. É essencial que seja um intermediário financeiro seguro, intuitivo e barato comparativamente às opções tradicionais. O segundo passo é analisar e comparar a vasta oferta existente de ETFs para chegarmos à conclusão onde é que, para o nosso caso em particular, faz mais sentido aplicar dinheiro. Já dentro da aplicação, ao clicarmos na lupa, selecionando o menu que diz ETFs, aparece-nos esta lista com várias categorias. A primeira são os mais populares, com mais ordens executadas, sendo exemplos o VUSA, que replica a constituição do índice S&P 500, o iShares Global Clean Energy e vários outros. No segundo menu estão os ETFs de ações. No terceiro, os ETFs inversos, um tipo específico de fundos com produtos mais arriscados na tentativa de beneficiar da queda do mercado, daí o nome inverso. Seguem-se os REITs, Sociedades de Investimento Imobiliário cotadas em bolsa, com alguns detalhes distintivos. Depois, os ETFs de commodities, que replicam a performance do ouro, do petróleo e de outros. Por fim, os ETFs de rendimento fixo, que incluem maioritariamente obrigações. Quando pensamos em investir em ETFs, há vários dados que devemos procurar. Para ser mais fácil perceber como encontrar a informação necessária para nos apoiar na decisão de compra, usemos como exemplo um dos ETFs mais populares, o VUSA da Vanguard. Vamos à lupa, escrevemos VUSA e clicamos em uma das três opções. A título de exemplo, vou optar pela segunda, que está cotada em euros na Bolsa de Amsterdão. Fazemos scroll até ao fundo da página, detalhes do instrumento e, de seguida, documento de informações essenciais, levando-nos diretamente ao documento oficial do ETF. Em primeiro lugar, convém saber a fundo a constituição do ativo que tencionamos adquirir. No capítulo com o nome What is this product? Está escrito nos objetivos o facto do ETF acompanhar a performance do índice S&P 500, como já tínhamos constatado. Em segundo lugar, vamos ver o expense ratio, a taxa de manutenção anual a pagar à entidade gestora do fundo, aplicada sobre o dinheiro investido e que representa o custo do nosso investimento por ano. No capítulo
What are the costs? Estão as management fees, e neste caso em particular é uma percentagem de 0,07%. Em terceiro lugar, a distribuição de dividendos, sendo variável conforme os ETFs sejam distributivos ou acumulativos. Os primeiros passam os dividendos pagos ao fundo pelos seus constituintes aos investidores. Os segundos retêm essa remuneração e reinvestem-na comprando mais unidades de participação das empresas. No documento do VUSA, este dado está na secção dos objetivos e diz-nos que os dividendos recebidos pelo fundo serão distribuídos trimestralmente. Em quarto lugar, as estimativas de performance, apesar de não passar de especulação, tendo por base a performance passada. Neste ETF, estão representadas aqui no quadro do topo da página 2 e mostram-nos diferentes opções para vários cenários. Um de stress, um desfavorável, um moderado e outro favorável. Finalmente, o terceiro passo é executar a transação. Na página do ativo clicamos em comprar, selecionamos o número de títulos ou o valor que queiramos adquirir, rever ordem e enviar ordem de compra. Se tiverem interesse em perceber as vantagens de investir através da Trading 212, o processo passo a passo da criação de conta e como se depositam os fundos para podermos levar a cabo estes nossos investimentos, sugiro que vejam de seguida este vídeo a aparecer no ecrã. Subscrevam o canal da Trading 212 Portugal para não perderem futuros conteúdos informativos como este. Até ao próximo, vemo-nos em breve.